Quem é mais saudável, carnívoros ou veganos? Essa é uma pergunta polêmica que dá muita confusão aí no dia a dia entre os grupos diversos, mas eu vou tentar trazer algumas reflexões que pode te ajudar aí na sua caminhada. Se você é vegano, talvez você já tenha uma linha de pensamento. Se você é carnívoro ou se entende como carnívoro, já vou falar mais sobre isso. Mas se você se entende como carnívoro, talvez você já tenha uma outra linha de reflexão. Então a única coisa que eu te peço é que você se abra para as ideias. Você pode não concordar com algumas ou não concordar com nenhuma, mas se abra para as ideias e depois reflita com o tempo nessas várias coisas que eu vou falar aqui, tá? Não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, vou tentar deixar mais enxuto, mas é um assunto longo, então eu quero tentar trazer informações relevantes, porque para mim o que importa é ajudar você na sua caminhada, tá bom? Então, antes de tudo, quem sou eu e por que eu estou falando deste tema? Eu sou o Tarso, já estudo saúde há bastante tempo, sou um entusiasta da área, sou estudante de nutrição e gosto de fato de estudar várias linhas nessa área de saúde, principalmente numa saúde mais integrativa. Estudo várias linhas que eu considero um pouco mais naturais. Fitoterapia, nutrição, suplementação, um monte de coisa que eu vou testando, estudando e testando em mim mesmo e vendo o que eu acho que pode ser interessante, no meu caso, para mim, mas vou trazer reflexões de várias coisas que eu já estudei por aí e também de vários profissionais que eu já acompanho e gosto de várias ideias e tal, e até de quem pensa diferente de mim. Então vamos começar a falar um pouco sobre esse tema. Primeira coisa, vamos alinhar aqui as reflexões. Nem todo mundo entende as nomenclaturas, tá? Então vamos primeiro quebrar um pouco disso aqui. Vegano, na verdade, é uma ideologia que vai além da alimentação. Então, na verdade, a alimentação vegana, ela é chamada de vegetariana estrita. Então, não precisamos falar de vegano. Usamos este nome porque muita gente já se habituou e só conhece ele, não entende muito o que é vegetariano estrito. Então, estou ajudando um pouco a entender um pouco melhor sobre esse ponto. Outra coisa, não existe ser humano carnívoro. Ser humano, no máximo, ele é onívoro, tá? Então ele não é carnívoro. Igual, por exemplo, os felinos e tudo mais. Não chega nem perto disso. Então o ser humano ele é mais onívoro mesmo. Então o nome correto é onívoro. Coloquei carnívoro porque de fato muita gente coloca carnívoro e se entende como carnívoro. Então eu quis trazer mais esse tema um pouco mais... o título um pouco mais atraente, um pouco mais apelativo que às vezes essas redes sociais pedem para a gente trazer para uma reflexão mais ampla. Então, de fato, muita gente se chama de carnívora, mas não é, ela é onívora e o ser humano em geral ele é onívoro e não carnívoro, tá bom? Então, só esse o ponto. Beleza, então vamos falar um pouco mais sobre isso. Esse lance de saudável, quem é mais saudável, primeiro que eu acredito que este tipo de competição não é benéfico para ninguém. Nem para si, como indivíduo, que você vai achar que você vai cair nesse debate, você vai achar que é benéfico para você, nem para grupos. Ah, isso é mais saudável do que outro, esse grupo é mais saudável do que outro. Vou dar um exemplo. Existe muito vegano que se alimenta de uma forma horrorosa. Existe muito onívoro que também se alimenta de uma forma horrorosa. Existe muito vegano que procura seguir uma linha mais saudável e existe muitos onívoros que procuram seguir uma linha mais saudável. Então, essas nomenclaturas não determinam nada de quem é mais saudável ou quem não é. Você vai ter que olhar os hábitos do indivíduo, como que ele se alimenta e não apenas isso. Você tem que olhar exames, as suas necessidades, ou seja, olhar o indivíduo, de fato. Porque às vezes, se você pegar, sei lá, 2 onívoros, 2 veganos, 2 onívoros, que todos eles teoricamente se alimentam de uma forma saudável. Só que um está com mais necessidade de um determinado nutriente e outro está com mais necessidade de outro nutriente. Certa alimentação pode não cair muito bem para ele, outra alimentação pode não cair muito bem para ele. Então aquele que a alimentação A não faz bem, se ele estiver comendo essa alimentação A, não está fazendo bem para ele, isso já é um problema, não vai deixá-lo muito saudável, o corpo vai reagir, vai inflamar, vai gerar um monte de problema. Por quê? Porque naquele momento ou naquela fase da vida dele, aquela alimentação não está sendo saudável para ele, para as necessidades dele. Da mesma forma o outro, se ele estiver com uma alimentação que não condiz com o que o corpo dele está precisando naquele momento, com as carências que ele está tendo e tudo mais, é mais complicado, ele também não vai ser saudável, ele não vai estar saudável, o corpo vai estar reclamando de alguma forma. Então, tirando as nomenclaturas, a gente tem que olhar o indivíduo.
2 veganos não são saudáveis só porque são veganos. 2 onívoros não são saudáveis só porque são onívoros. E outra coisa, muita gente se confunde e acha que assim, o vegano ele tem esse problema, aquele lá, porque ele não consome carnes, né, de origem, nada de origem animal e tal, então ele tem esses problemas, vai ter essas deficiências. E sim, certas coisas veganos têm mais dificuldade, sim, e aí tem que pegar de uma outra fonte. Vou dar um exemplo, a B12. Primeira coisa, a B12 não é de origem animal, a B12 ela é de origem bacteriana. Então, os animais consumiam muito mais do solo, então eles conseguiam pegar mais formar a B12, né, dentro do corpo deles. E a gente também conseguia antigamente, só que o nosso solo está muito pobre. Então os animais eles são suplementados de B12 e os seres humanos também vão precisar se caso eles não comam nada suplementado. Então, digamos que você comeria uma carne suplementada de B12, então você conseguiria a B12. O vegano que não vai comer esta carne, ele vai precisar suplementar então direto. Então a suplementação está entrando do mesmo jeito para os dois, só que por vias diferentes, né? Então esse já é um ponto, estamos com solos mais pobres de fato, então algumas coisas a gente tem que suplementar. Não esqueça que onívoros também suplementam ferro, suplementam ácido fólico e tem que suplementar muitas outras coisas, por exemplo, o ômega 3, enfim. Então muitas coisas, não é porque você é onívoro que você é mais saudável, entende? Nem porque você é vegetariano estrito que você também é mais saudável. Entretanto, muitos estudos já mostraram que vegetarianos estritos, ou pelo menos ovo-lacto vegetarianos, pessoas que consomem pouca ou nenhuma carne, têm mais longevidade. Vai ter mais algumas dificuldades, e aí você vai ter que ajustar por essas dificuldades, mas tende a ter mais longevidade. Por outro lado, os onívoros podem ter mais facilidade com alguns nutrientes, por exemplo, adquirir mais proteínas, é mais fácil nesses alimentos de origem animal mesmo, não dá para negar isso, é mais fácil, mas não significa que os de origem vegetal não tenha. Então, se você pegar as leguminosas, vai ter bastante proteína. Se você pegar uma Ora Pronobis, vai ter bastante proteína também. Então, sim, alimentos de origem vegetal também podem ter muita proteína. Mas é mais fácil você encontrar mesmo. Porque, por exemplo, quantas pessoas você conhece que come Ora Pronobis? Quantas pessoas você conhece que come uma variedade de leguminosas, mesmo que seja onívoro, tá? Não precisa ser vegetariano. Mas quantas pessoas você conhece que come certos alimentos que têm essas fontes? Provavelmente poucas ou até nenhuma, né? Tem gente que não conhece nenhuma pessoa que comeu Ora Pronobis. Esse é o ponto. Então, sim, a gente tem ótimas fontes de proteína no reino vegetal, sim, mas é mais habitual você ver as proteínas no reino animal. Por quê? Você vê a comida do dia a dia. O que tem na comida do dia a dia? As pessoas comem carne, fazem churrasco. Você vai ali num restaurante, você pede uma pizza, já tem alguma coisa que tem uma proteína ali a mais fácil do que, por exemplo, se você pegar uma pizza de origem vegetal, vai precisar pensar nas proteínas ali, porque muitas vezes ela vai ter menos proteína do que uma pizza de origem animal. Então, essas coisas, então você percebe que é mais fácil você conseguir de fato proteína pelos alimentos de origem animal. É mais fácil, não significa que essa proteína é melhor, porque usa-se muito esse jargão, né, de que a proteína animal é melhor do que a proteína vegetal porque ela tem todos os aminoácidos essenciais ali. Se você pensar então numa alimentação vegetariana equilibrada, diversificada, você também consegue todos os aminoácidos. Obviamente, você vai ter que pensar nisso, vai ter que planejar isso, vai ter que olhar qual aqui alimento de origem vegetal não tem esses aminoácidos e qual vai ter para um suprir o outro e você conseguir complementar e ter sim na sua alimentação todos os aminoácidos essenciais também. Então a questão da proteína animal já vir com todos os aminoácidos, não esqueça que o animal também precisou formar aquela proteína e ele muitas vezes conseguiu de origem vegetal. Se você pegar uma vaca, por exemplo, uma vaca não vai ficar se alimentando de outras carnes, então ela se alimenta de vegetal, o corpo dela forma
o corpo, né? A alimentação dela ajuda na formação do corpo dela e você come o corpo dela. Então, ela conseguiu os nutrientes dela de uma origem vegetal, certo? Muitos animais também conseguem os seus músculos tudo de origem vegetal. Então, sim, você consegue sim as proteínas de uma forma adequada de origem vegetal. Você só precisa saber o que você está fazendo, saber o que você está comendo e tudo mais. Tá? Então esse lance de que competir um com o outro, eu acho complicado. Eu não vou entrar nas questões aqui de compaixão pelos animais, porque não é o propósito deste vídeo. Esse vídeo não tem o viés de falar nesse ponto. Então estamos falando estritamente sobre alimentação, sobre nutrição e essa questão de qual é mais saudável. Dá para ser saudável de uma forma onívora? Na minha visão, dá. Dá para ser saudável sendo vegetariano estrito? Na minha visão, também dá. Mas você vai ter que entender as dificuldades. Por exemplo, quem come muita carne não está só comendo proteína. Carne não é sinônimo de proteína. Carne tem vários outros elementos que compõem a carne. Então, a proteína é uma delas. Tem também bastante gordura saturada, então tem várias outras coisas. Ela também tem vitaminas e tal. Mas ela tem bastante gordura que vem junto com esta proteína aí e tem outros elementos ainda. Da mesma forma os vegetais, né? Se você for pegar uma leguminosa, ela é proteína? Não, ela tem proteína. Ela também tem outras coisas, tá? Tem até fatores antinutricionais que você tem que deixar, às vezes, deixar de molho e tudo mais, para você minimizar esses fatores antinutricionais. Então, cada um tem seus prós e contras. Eu particularmente, sou de uma linha mais vegetariana, mas eu não vou dizer que pessoas que comem carne, todas as pessoas que comem carne não são saudáveis. Isso eu acharia um absurdo, tá? Porque com certeza tem muita gente que come carne que vai ser mais saudável do que quem não come. Da mesma forma, tem muita gente que não come carne e não é saudável. E come muito mal alimentos vegetais, um monte de farináceos, um monte de açúcar. Então, são coisas que você tem que analisar de forma mais profunda e parar com essas brigas, essas questões de colocar um contra o outro. Se na sua visão você acha que ser vegetariano não serve para você, beleza? Não adote isso. Da mesma forma, se você acha que se alimentar com fontes animais não serve para você, também não adote isso. Vai ficar brigando por esta questão numa linha de saúde, de saudável? Acho complicado. Então não vou entrar no ponto de ética de animal, de essa questão de compaixão, não vou entrar neste ponto exatamente porque não é o viés deste vídeo, tá? Mas em termos de alimentação, dá sim para ter. Qual seria a minha visão? Mesmo que seja onívoro, a minha visão era: toma cuidado com a quantidade de carne que se consome, tente reduzir. Eu não consumiria, por exemplo, leites e laticínios de jeito algum. Na minha visão, não são benéficos. Exatamente porque o leite daquele animal é para espécie, para o filhote daquela espécie, tá? Não importa, é da vaca? Então é para o bezerro. É da cabra? Então é para o cabritinho. Então, o leite daquela espécie é para ela e para determinada fase. Tanto que depois que eles se tornam adultos, eles não continuam consumindo leite. Você não vê que a vaca fica consumindo leite, ela bebe água. Da mesma forma, a cabra bebe água, você não fica dando leite, ela não vai mamar numa outra espécie depois de adulto. Então, isso tem várias questões. Na minha visão, você pode mudar, você pode ter outra visão. Na minha visão, leites e laticínios não são benéficos nem para os onívoros, tá? Obviamente, algumas pessoas terão mais dificuldade com leites e laticínios, com lactose e com as proteínas do leite. A lactose é o açúcar do leite, tá? Não é a proteína. E tem as proteínas do leite. Então, algumas pessoas terão mais dificuldade com lactose, com as proteínas do leite, beleza? E algumas pessoas talvez tenham um pouco menos. E talvez não sintam sintomas ou talvez não percebam os sintomas, caso estejam sentindo. Então, tudo depende do indivíduo também. Mas, na minha visão, leites e laticínios não são para humanos, tá? A não ser o leite da nossa mãe, quando a gente é criança e está na fase de amamentação e tudo mais. Beleza, depois que a gente cresceu, leites e laticínios já não faz mais sentido, na minha visão. A questão da carne eu reduziria bastante, a questão das carnes. Quem quer consumir, consome, mas, na minha visão, tente reduzir e consumir mais frutas,
verduras, legumes e tudo mais. Então, mesmo que seja onívoro, mesmo que vá consumir, eu aumentaria a quantidade de frutas, verduras, legumes, oleaginosas, gorduras saudáveis e tal, coco, abacate, essas coisas, tá? De novo, estou falando de uma forma genérica, porque tem pessoas que estão passando com certas dificuldades que certos alimentos, mesmo parecendo saudáveis, abacate, coco, podem ser prejudiciais em algum momento que ela está passando. Pode gerar mais fermentação, pode liberar mais histamina, enfim, tá? Pode favorecer fungos, então tudo depende do qual é a sua fase de vida, tá? Da mesma forma, vegetarianos estritos, o que eu pensaria? Consuma ômega 3 de origem vegetal, se você quiser. Então ele é mais difícil? É. Normalmente os ômega 3 que tem por aí, eles são de origem animal, são de peixe e tudo mais, mas tem ômega 3 de origem vegetal, que é de alga, tá? Então acredito eu que vai ser um pouco mais caro, mas existe. Eu não sei quantas marcas vendem isso, tá? Uma marca que eu sei que vende ômega 3 de origem vegetal, se eu não me engano, é a Essential Nutrition. Não estou ganhando nada deles aqui, não temos parceria, mas eu acredito que eles vendem a ômega 3 de origem vegetal. Tá? Então funcionaria para veganos sim. Então esse é um ponto. Tem outros suplementos também que dá para encontrar para veganos. Por exemplo, a B12 recomendo que tome normalmente, né? Porque eu normalmente não estou dizendo diariamente, tá? Então normalmente veganos têm dificuldade, têm mais deficiência de B12 sim, mas não é exclusivo de veganos. Muitos onívoros têm deficiência de B12, então eu analisaria. Então tem que olhar exames, não importa se é onívoro, se é vegano e tal. Olharia isso, a questão da B12, e tem vários outros pontos que você vai analisando a parte nutricional. Então, só entrando nessa questão de um é mais saudável que o outro, só pela nomenclatura, eu acho um erro e uma bobagem a gente ficar nesse tipo de briga. E, obviamente, vamos entender uma coisa, as pessoas vão ter opiniões diferentes sobre os diversos temas. Até mesmo, às vezes, dois onívoros vão ter opiniões diferentes sobre alguma coisa que eles acham que funciona para todos os onívoros. Um vai achar que sim, outro que não. Da mesma forma, vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, vegetarianos estritos, veganos, vão ter opiniões diferentes também sobre temas parecidos ali. Quer falar de alimentação? Alguns vão pensar que uma coisa é mais válida do que outra, tá? Então, a gente tem que entender também que as pessoas pensam diferente, as pessoas têm estruturas internas diferentes, então elas tendem a escolher caminhos e vai ter opinião diferente. E a gente vai ter que saber lidar com isso aí. Só mais um ponto. Muita gente gosta de falar assim, a ciência fala isso, a ciência fala aquilo. Na minha visão, isso não existe, tá bom? Existem estudos e existem cientistas que interpretam os estudos. Tem cientista que vai olhar para um estudo e vai falar, esse estudo está dizendo isso e esse estudo é bom, ou vai olhar e vai falar, esse estudo é ruim. Enfim, vai ter essa divergência entre os cientistas também. Então não existe a ciência, não existe um profissional que ele é a cara da ciência, o que ele falar está determinado e a ciência é aquilo que ele está falando. Isso não existe. Então a ciência ela está mudando o tempo todo, sem falar também que a ciência muitas vezes muda de opinião. Muitas vezes o que era lá atrás que a ciência achava que era certo ou que era errado, depois ela mudou de opinião. Então, cientistas mudam de opinião, novos estudos surgem e mostram outras coisas que antes a gente acreditava de uma forma. Então, não é uma forma fixa. Ciência não é uma coisa fixa e é a cara de uma pessoa. Aquela pessoa que tem a formação na área da ciência, é ela, o que ela falar é científico. E só o que ela falar. Se vier outra pessoa falar, não é científico, é charlatanismo, é pseudociência. E muitas vezes essa outra pessoa também tem diploma e uma longa carreira na área da ciência, é cientista, é pesquisador, um monte de coisa. Então eles podem ter opiniões diferentes sobre temas, então, tá? Então, é para a gente refletir que essa questão de quem é mais saudável, quem não é mais profundo e vai muito a nível também individual. Tá bom? Bom, essa é a minha opinião. E você pode discordar e acho natural as pessoas discordarem e terem opiniões divergentes, opiniões diversas por aí. A única coisa que eu peço é que se você for deixar comentários, deixe comentários respeitosos, seja concordando, discordando, seja de mim, seja de outros, não tem problema. Só mantenha o respeito aí embaixo, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Acredito que dá para falar bastante coisas sobre essa questão de onívoros, carnívoros. Dá para a gente falar também de um outro ponto de vista, que muitas pessoas que são onívoras têm muito mais problema cardíaco,
de fato, mas por quê? Porque se aumenta muito o consumo de carne também. Aposto que pessoas que têm um consumo muito mais baixo de carne consomem, mas de uma forma muito mais baixa, o problema não vai ser tanto, tá? Da mesma forma que uma pessoa que se entope de açúcar, mesmo que ela seja vegetariana estrita, na minha visão ela vai ter vários problemas também, tá? Então, são vários pontos para a gente refletir, tem muitos pontos, tem a questão ética, tem a questão da compaixão, tem a questão também de como os animais são tratados, né? Tem muita gente, por exemplo, antigamente, muitas pessoas que consumiam animais, eles ainda tinham um respeito pelo animal. Eles até, muitos oravam pelo animal, então tinham uma relação com o alimento diferente. A coisa foi mudando e foi ficando muito mais desumana, mesmo do consumo animal e tudo mais e tal. Então, mesmo se fosse consumir, poderia ser muito mais humano, diferente do que tem sido hoje, certo? Então, temos pontos para refletir que dá para a gente conversar. Se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo também, trazer essas reflexões ou trazer convidados também para a gente conversar sobre esses diversos temas, deixa aí nos comentários abaixo, porque aí a gente conversa, traz mais temas, a gente fala de várias coisas além desses pontos específicos, tá bom? Bom, já falei bastante aqui, não quero me estender mais, dá para falar bastante sobre esse tema, dá para falar bastante sobre nutrição, nutrição para veganos, vegetarianos estritos, ovolactos e tudo mais, nutrição para onívoros, suplementação, dá para falar de um monte de coisa. Tá? Não vou aprofundar muito para o vídeo não ficar muito grande. Só essa questão de qual é mais saudável, cuidado com essas brigas, com esses debates acalorados e reflita mais a questão individual também e também respeite as escolhas dos outros. Você pode achar que não é saudável ser vegetariano estrito, mas você não precisa também ficar desejando o mal do outro. Se você conseguir, se você souber como, ajude o outro a ser vegetariano estrito de uma forma mais saudável. Da mesma forma, os onívoros, se você acha que não é saudável consumir o que os onívoros consomem, você também pode de repente contribuir de uma forma menos violenta, mas tentando contribuir de fato com o crescimento do outro. Não esqueça também que as pessoas também precisam estar abertas e muitas vezes elas não estão. Então não importa muitas vezes quem está certo, quem está errado. Se o outro não está aberto a novas informações, ele não vai querer enxergar muitas coisas que está ali na frente dele. Você pode apresentar estudos, você pode apresentar um monte de coisa, você pode apresentar pessoas que vivem daquela forma há décadas e bem de saúde. Obviamente, quando uma só, não significa que todas viverão saudáveis daquela forma, mas o que eu estou dizendo é que você pode trazer vários exemplos e muitas pessoas não querem acreditar em nada. Tá? Porque ela já tem o viés dela e tá tudo certo, deixa ela seguir no viés dela, tá bom? Então, o ponto é, vamos entender também um pouco da realidade dos outros, que tem muita gente que não quer mudar. Você pode chegar para uma pessoa e falar, olha, fumar faz mal, mas ela não quer saber. E já sabemos que fumar faz mal, mas muitas vezes ela não está interessada, ela não quer mudar e acabou, tá? Então, não há nada nesse ponto, às vezes, que você possa fazer. Às vezes há, mas muitas vezes vira mais briga do que ajuda de fato. Tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso, não vou estender mais ainda, mas espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você concorda com algo, se você discorda de algo, deixa aí nos comentários, lembrando de forma respeitosa, e eu peço isso porque são temas que muitas vezes são polêmicos e as pessoas se revoltam com opiniões contrárias, seja minha ou de terceiros aí nos comentários. Então, mantenha a civilidade, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.